Fala galera, beleza? Marcelo com vocês, e aí, como é que vocês estão, pessoal? No vídeo de hoje eu vou falar sobre boss, sobre chefões, né? Tem vários inscritos pedindo pra gravar conteúdo sobre boss. Na verdade é só um streaming. E é o seguinte, galera, na verdade eu vou falar aqui umas dicas muito importantes, muito valiosas pra vocês sobre a criação de boss. Nesse game que nós estamos fazendo aqui, que eu e o Romulo está fazendo, né? Ele não terá um boss, tá? Porque o gênero dele não é de ter um boss, né? Pelo menos nós não pensamos em fazer um boss. E eu e o Romulo, nós seguimos um cronograma, todas as aulas já estão com as datas, né, para serem gravadas e o término também. Então nós estamos seguindo esse roteiro, por isso que não posso prometer para vocês que terá aula de desenvolvimento de games, né, aula de programação, né, do boss em si. Mas eu vou falar um pouco aqui sobre o boss e eu acho que vai ajudar bastante vocês, tá ok? Eu posso gravar no futuro um drop, tá? Mas primeiro a nossa prioridade é terminar esse game para mobile, certo? Mas vamos lá, vamos falar sobre o boss aqui. Então boss, para quem não sabe, é uma palavra em inglês para chefão, para chefe. E aí nós utilizamos boss dentro do game, dos jogos, né? Para demonstrar aquele personagem, aquele inimigo que é difícil de derrotar, né? Geralmente está presente no final de cada level, no final do jogo, né? Dependendo do tipo de game que você for criar. E ele é um personagem que a característica dele é ser um inimigo difícil de derrotar e geralmente possui padrões. É aquele que o impede de avançar, que te mata várias vezes antes de você conseguir derrotá-lo. Mas além disso, ele também tem o objetivo de mudar o ritmo da sua jogabilidade, de dar uma pausa naquela mecânica repetitiva de andar, pular na cabeça dos inimigos, avançar. Então ele geralmente tem um padrão de movimentação e ataque e uma inteligência artificial mais robusta em comparação aos outros inimigos que você enfrenta durante o game. E uma característica interessante que talvez você tenha notado é que sempre que vai se enfrentar um boss, você entra em um ambiente diferente daquele que você está jogando, né? Geralmente uma sala grande, e geralmente quando você entra nessa sala, muda para uma música mais tensa, uma música mais dark, que te deixa mais apreensivo. E aquela sala grande, né, e ameaçadora, com objetos de decoração para te deixar com medo. Isso é proposital, é justamente para fazer você ficar apreensivo, você ficar intimidado com aquilo, né? Fazer o herói se sentir pequeno perto daquele ambiente tão grande. Outra característica é a inclusão de mecânicas novas nesse ambiente, né? Então quando o personagem ele entra na área do chefão, geralmente tem um chão que se move, uma plataforma que se desfaz, para atrapalhar o herói e dificultar você derrotar esse chefão. Agora uma dica importante que eu deixo para vocês que está criando o seu boss é: não inclua um conceito novo de jogabilidade na área do boss, tá? O jogador ele tem que ter dominado toda a jogabilidade, como o personagem ataca, como o personagem pula, para enfrentar o boss, né? Lá dentro daquele ambiente do boss é o ambiente perfeito para ele colocar em prática tudo que ele aprendeu. Então você não deve, né? Pelo menos eu não recomendo que você faça ele aprender uma habilidade diferente quando ele está enfrentando o boss. Ele tem que aprender essa habilidade que o personagem, que o herói faz, antes de chegar no boss, para que ele consiga dominar, matando os inimigos mais fracos, e aí, quando ele estiver com o boss, lutando com o boss, ele já tenha dominado essa habilidade e consiga utilizar da melhor maneira para derrotar o boss. Senão, o jogador ele pode se sentir injustiçado com isso, né? E falar assim, peraí, como eu vou enfrentar o boss que você me revela agora essa habilidade que eu acabei de aprender? Eu nem dominei essa habilidade, entendeu? Então essa é uma dica importante. Não incluir conceito de jogabilidade nova quando o personagem estiver enfrentando o boss. Outra característica importante também, outra dica que eu deixo para você na hora de criar o seu boss é, dependendo do tipo do seu jogo, né? Tente criar uma história por trás desse boss. O chefão, ele não deve ser um personagem no game que deve ser esquecido fácil. Então o legal é você criar uma história por trás desse vilão que leve o personagem até ele, né? Então vá construindo a história desse vilão no decorrer do seu game, dependendo do gênero dele, né? Se for de aventura, por exemplo. Então sempre em alguns pontos da fase você menciona esse vilão, o NPC comenta desse vilão, nossa, tem o fulano de tal, que ele é muito poderoso, já matou mais de 10 pessoas, não sei, entendeu? Então vá criando uma história antes de chegar nesse vilão. Vá construindo a história desse vilão antes de chegar de fato nele. Isso daí vai fazer com que o jogador se sinta muito mais intimidado na hora de enfrentá-lo, porque ele vai conhecer as histórias que foram contadas sobre ele e vai ver que aquele vilão é realmente um vilão muito difícil de se derrotar.
quanto mais história o envolve, né, e faz esse vilão ser assustador, mais memorável ele será, mais difícil de esquecer ele será também para o jogador. Outra dica também, galera, faça os vilões, né, os bosses difíceis, mas não impossíveis de derrotar, tá? Não vai fazer um vilão do Dark Souls, por exemplo, que pune o jogador a cada vez que ele é derrotado, né? A não ser que o seu jogo tenha esse gênero, mas se não tiver, eu não recomendo que você faça um vilão possível de derrotar. Faça ele difícil, mas não impossível. Eu não sei, provavelmente você já percebeu, né, que os boss, eles têm um padrão de movimentação, um padrão de ataque, entende? Então, por exemplo, vamos supor aqui que esse bichinho aqui que eu criei, esse boss aqui, ele seja um inimigo que o personagem ele vai entrar numa sala, certo? E vai se deparar com esse inimigo aqui, entendeu? Então, o personagem ele entra e se depara com esse inimigo. Esse inimigo aqui, por exemplo, ele pode ter um padrão de ataque. Como assim pode ter um padrão de ataque, Marques? Ele pode, por exemplo, dar um voo rasante, né? E atacar o inimigo. Ele pode dar um voo rasante e atacar o personagem. Esse daí é um padrão de ataque dele. Depois ele se move para o meio da tela novamente, né, para o meio da sala lá do vilão. Depois de 3 segundos, ele bate as asas, né? Vamos supor, estou fazendo uma suposição aqui. Ele bate as asas e cai várias bolinhas do céu, várias pedras do céu, né? Cai pedras aqui que caem no chão. Essas pedras, elas caem em lugares aleatórios, né? E sempre vai ter um espaço para o jogador ele ficar, né? Por exemplo, entre elas, para não ser atingido. Depois que ele bate essas asas, depois de 3 segundos, ele começa a cuspir fogo, bolas de fogo. Começa a cuspir bolas de fogo aonde o personagem está. O personagem está aqui, ele gosta de uma bola de fogo. O personagem se move para outro lugar. Ele gosta de outra bola de fogo para o rumo dele. Ele vai se movendo para esquivar disso, entendeu? E aí depois ele dá um outro voo rasante. E aí como que o personagem ele vai derrotar esse inimigo? O personagem ele vai entender que quando ele dá esse voo rasante, é a hora dele pular na cabeça dele, do inimigo, e aí ele vai tirar uma vida, entendeu? Então, galera, olha só. Nessa brincadeira aqui que eu mostrei pra vocês, eu criei o padrão de movimentação e de ataque do boss, tá? Então, esse boss aqui específico que eu mostrei pra vocês, ele tem um padrão de movimentação e 3 ataques diferentes. O primeiro ataque dele é o voo rasante, que além de ser um ataque, também é uma brecha para o personagem poder atacá-lo. É a única brecha que tem no caso. O segundo ataque dele é o que ele voa e fica no meio da tela, bate as asas e cai pedras do teto, né? Então essas pedras o personagem tem que esquivar, ficar em uma posição que não seja atingido por essas pedras. Depois de 3 segundos, novamente, o próximo ataque dele é lançar bolas de fogo na direção do personagem. Então ele verifica a posição que o personagem está, lança uma bola de fogo, o personagem vai se mover porque não quer ser atingido por essa bola, e ele verifica novamente, lança outra bola de fogo em um lugar diferente, onde o personagem se moveu, e aí faz 3 ataques assim de bola de fogo e depois volta para o ciclo novamente. Então a característica do boss é justamente essa daí, ter um padrão de movimentação. E, galera, isso daí é uma das coisas que mais me fascina, né, na criação do boss. Eu curto muito essa pegada de ter padrão de movimentação, de ter padrão de ataque do inimigo. Porque quando o jogador ele domina esse padrão, ele se sente inteligente, ele se sente invencível. Ele fala assim, caraca, eu entendi o padrão de movimentação desse chefão, eu sei como matar ele e como derrotar ele agora, entendeu? Provavelmente, na primeira vez que ele enfrentar esse chefão aqui, provavelmente ele vai ser derrotado. Porque ele não vai entender como pode derrotar esse inimigo, né? Ele vai tentar pular, vai perder vida porque ele vai atacar. Quando ele dá o voo rasante, ele não vai se ligar que tem que pular na cabeça dele justamente nessa hora. E aí quando ele estiver quase morrendo, por exemplo, ele descobre isso, que quando ele dá o voo rasante, ele pulou na cabeça dele, ele tirou uma vida. Ele morre. Mas aí na próxima vez que ele for enfrentar, ele vai pensar, beleza, eu morri, mas agora eu sei como eu posso derrotar ele. E eu entendi também que esse inimigo ele tem 3 ataques e que os ataques dele são sequenciais, né? Primeiro ele dá o voo rasante, depois ele bate as asas e as pedras caem, depois ele gospe bola de fogo. Então eu vou esquivar das pedras, esquivar das bolas de fogo e quando ele dá o voo rasante eu ataco ele, entendeu? Então o jogador ele entendeu esse padrão, entendeu a movimentação desse inimigo e vai conseguir derrotar isso, vai se sentir importante e essa sensação que você vai trazer para o jogador de ter conseguido derrotar esse chefão vai ser muito gratificante, né? A sensação de que o jogador é inteligente, de que ele desvendou o mistério
de derrotar aquele inimigo. Agora, uma outra dica importante que eu deixo pra você, galera, é se esse boss, se esse chefão, ele não for o último chefão do jogo, né, por exemplo, o seu game é dividido em 4 mundos e no final de 4 mundos, que são compostos de 10 fases, existe um vilão, existe um boss. Então, no final de cada mundo, quando ele derrotar esse boss, é muito importante que o jogador seja recompensado, entendeu? Uma recompensa à altura do inimigo derrotado, da dificuldade que foi derrotar. Então, uma quantidade a mais de dinheiro, item raro que pode dropar, né? Justamente um item, uma recompensa que valha a dificuldade que foi derrotar esse inimigo. Aí lembre-se também, galera, que a cada boss derrotado, ele precisa ser mais poderoso do que o anterior, tá? Porque o personagem que derrotou o primeiro boss, o jogador que derrotou o primeiro boss, né, no jogo no caso, ele já dominou, né, essa mecânica, ele já sabe, já tem mais habilidade para derrotar o boss. Então, se você colocar o próximo boss com uma dificuldade semelhante a isso daqui, vai ser muito fácil, né? O jogador ele já vai ter evoluído mais ainda no game, então você deve sempre estar elevando o padrão, sempre trazendo boss mais difíceis de derrotar para ele, tá? Para não ficar aquele boss, aquele chefão sem graça que é fácil de derrotar. Isso daqui, no caso, que eu mostrei para vocês são se os boss eles não forem o último do game, né? Se forem compostos, né? O seu game for composto por 5 boss ou mais de um boss. Agora, quando ele derrota o último boss, aí sim você tem que fazer um fechamento legal. Algo inesperado, algo memorável, né? Um fechamento que marque a derrota e consagre o herói como um vencedor. Bom, então essas foram as dicas que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? Então dá uma lida aí, anote os pontos importantes que eu disse, né, durante esse vídeo, para que você, na hora de criar o seu boss, pense, né, como eu disse para vocês, um padrão de movimentação para o inimigo, um padrão de ataque do inimigo, do chefão. É muito importante, tá? Lembrar também de fazer esse boss memorável, né? Criar uma história por trás desse boss para que fique na cabeça do jogador, para que depois que ele desliga o computador, desliga o videogame, ele continue pensando naquele boss, continue pensando na dificuldade que foi derrotar ou enfrentar aquele boss, tá ok? Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Hello, everybody! Caneta azul, caneta... Oi, tá gravando? Está gravando?